Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov está escorregando na casca de banana junto com a Petro e a Vale. Na verdade foi a Petro e a Vale que escorregaram e puxaram o Ibov junto, né? Porque os bancos ficaram ali mais ou menos, o mercado como um todo ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas o peso da Petro e da Vale caindo juntas é demais, né? E aí o índice deu mais uma escorregada, uma barra de baixo, mais uma venda, aquilo que a gente falou, né? Quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, enquanto não mudar essa configuração, só tem venda no índice, tá? O dólar fez um dia de baixa, mas ficou ali na mesma região em que nós falamos ontem, daquela consolidação, e o mercado internacional fez uma correção razoável, né? Então marcou um topo, e é um topo numa tendência de alta, né? Isso significa que ele vai fazer uma correção maior ou simplesmente fez 2 dias de baixa e segue ali consolidado um pouquinho e depois rompe, não dá para saber. Historicamente, o mês de outubro é um mês de baixa no mercado americano em anos de eleição, e nós estamos positivos este ano, é uma exceção. Então, ainda há tempo aqui, daqui até o final do mês, de fazer uma correção e fechar vermelhinho, como normalmente faz, mas não dá para contar muito com essas estatísticas para tomar uma decisão. Você tem que olhar o que o gráfico está fazendo, e é isso que a gente vai fazer na sequência, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, e aonde você pode mandar aquela DM com o código 0111, porque no dia 1/11, próxima sexta-feira, não amanhã, vamos ter uma aula ao vivo grátis. Para quem não é do Método DX, pode participar com a gente e entender como funciona a dinâmica da nossa sala, o Método DX, fazer pergunta, abrir o microfone, mostrar sua tela e tudo mais, que é o nosso padrão com os nossos alunos, tá? Então, anota aí, vai ser dia 1/11, então o código que você tem que mandar na mensagem para o Modelo lá no Instagram dele é 0111, tá bom? Não perca a oportunidade, então vamos para o vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui, ontem tivemos um dia de correçãozinha, mas nada de demais, né? Não é aquele vermelhão. E a mesma coisa no S&P 500, né? Um dia de correção, mas você vê aqui que não está muito diferente dos outros dias. Quem fez a diferença aqui foram essas magníficas, por isso que a Nasdaq caiu mais do que o resto do mercado, né? Lembrando, as magníficas estão todas lá perto do topo histórico e por enquanto ainda não tem nada para se preocupar, não temos mudança de tendência, nenhum problema no mercado, tá? Indo para os gráficos, o VIX até tentou fazer um dia de alta aqui, né, mas ele continua aqui na mesma região, ainda controlado. O que está ruim são os juros, né? Então ontem tivemos mais um dia de alta nos juros aqui, chegando a 4,25. Olha só a diferença, né? Isso daqui é uma alta significativa, né? Ele já estava a 3,60, bateu o fundo aqui e voltou para 4,25. Agora essa zona aqui de bastante resistência, né? Hoje ele já está virando aqui para baixo, mas isso é uma coisa que incomoda, né? A mesma coisa os juros europeus, tomara que ele marque um topo aqui e volte a cair. Esses juros para cima não é nada legal para o mercado, né? Indo agora para o S&P 500, olha só, nós temos aqui essa configuração aqui de cunha ascendente, né? Que não é uma coisa legal quando você tem um canal e os topos vão na mesma direção que os fundos. É mais legal, né? Quando os topos têm mais dificuldade de renovar, é mais feio. Agora, nós temos aqui, lembrando, né? Isso aqui é uma tendência de alta, isso aqui está no topo histórico e tudo mais. Ontem, o que ele fez? Ele veio aqui fazer o pullback aqui nesse topo, né? Veio aqui tocar esta linha de tendência dessa cunha, né? E hoje já está reagindo aqui. Então, não duvide que isso seja um processo parecido com esse para fazer um rompimento, tá? Eu, até prova em contrário, eu continuo operando com essa hipótese, né? Então, a gente vê aqui que, olha só, ontem fez aqui uma bela de uma correção, fez um pivô de baixa, mas é o tipo de pivô que eu não vendo porque a tendência está muito forte, né? Então eu fico mais de olho em oportunidades de compra. E veja aqui que eu tinha aqui marcado essa linha, né? Exatamente porque era o rompimento do topo histórico, a região de
suporte, que era resistência e virou suporte, né? E quando a gente olha aqui, olha só como ele ficou extremamente sobrevendido aqui nessa esticada que ele deu para baixo, né? Comparado aqui com as outras vezes. Então, um movimento normal do mercado e hoje ele já está reagindo aqui com força, né? E tá tudo bem, nada para se preocupar. A Nasdaq, que foi quem fez a correção maior, né? Uma barra maior, tem uma situação parecida aqui de cunha com o SP500, né? Mas também, olha só, temos tudo isso daqui, né? Que é bastante briga e tal, e hoje já está reagindo também. Então, assim, eu não vejo nada de errado nesse mercado. O Dow Jones corrigiu mais aqui, fez aqui uma queda mais pesada, já 3 dias, né? Mas olha, veio testar aqui o topo histórico rompido, coisa totalmente normal do preço fazer, né? Por isso que eu não estou preocupado ainda, né? Se eu mudar de figura, a gente vai falar aqui, né? O Russell 2000 continua aqui no mesmo patamar. Eu ainda não tenho as cotações de pré-market, eu estou gravando o vídeo bem cedo hoje, tá? A Alemanha também, olha só, teve um dia de alta ontem, hoje já está engolfando aqui, reagindo, tá tudo bem, né? Muito perto do topo histórico. O Reino Unido também dentro dessa consolidação, nada para se preocupar. E a França continua se segurando aqui nessa consolidação, ainda não decidiu se vai corrigir mais ou se vai reagir, né? O Japão também continua aqui na mesma região aqui, que eu já falei que isso daqui para mim é uma consolidação aqui com uma violação para cima e violação para baixo, né? Então está dentro do normal. E a China, que ainda não se decidiu aqui, olha, não conseguiu romper aqui os 21, né? Então isso daqui ainda pode continuar corrigindo. Os mercados emergentes, esperando a reação da China. Se a China não andar, o mercado emergente não anda. E o nosso EWZ, olha aqui, ó, mais uma queda. Ontem só não caiu mais porque o dólar foi para baixo, né? Sorte, mas o EWZ continua feio, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que fez uma reaçãozinha, e você vê como é que o mercado brasileiro está problemático, né? Mesmo com o petróleo fazendo essa reaçãozinha aqui, a Petro perdeu fundo, né? E não só a Petro, o GPA, PetroRec, todo mundo, né? Então, fraqueza do mercado brasileiro, né? O minério de ferro continua para baixo também, então por isso que a Vale corrigiu, o cobre também teve um dia de baixa, né? Indo para as commodities, aliás, para o ouro, ontem ele fez um dia de baixa, hoje já está reagindo, o ouro está muito forte, não é nada para se preocupar. A mesma coisa a prata também, né, que fez esse rompimento. Ontem deu uma engolfada, mas já está reagindo aqui, então nada para se preocupar. Até pensei que a prata ia vir fazer um pullback aqui, mas hoje já está reagindo, né? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY que continua forte, olha só, esse DXY está indo em direção aqui aos 105, né? E impressionante, né? A força do dólar, e não tem muito o que falar sobre isso, né? O Bitcoin hoje está tentando fazer uma reação. Ontem até foi legal, né? Que ele veio aqui e deixou essa sombra, reagiu. Se ele fizer um dia de verdinho aqui hoje, nós marcamos esse fundo aqui, isso daqui é um 2, 3, nesta região de suporte, é um bom sinal aqui para o Bitcoin continuar subindo, tá bom? E o Ethereum continua aqui enroscado, né? Deixa eu ver aqui das FANGs, vamos só olhar rapidamente aqui as correções que elas fizeram, para vocês verem como não é nada demais, né? Então, Apple está no topo histórico, fez uma correção aqui, nada demais. Microsoft abriu com gap de alta, deu uma voltadinha aqui, mas continua no zigue-zague altista. A Amazon, aqui enquanto estiver acima dos 180 é alta, né? Google, enquanto estiver acima de 160 é alta. A Meta, ela pode muito bem fazer um pullback aqui nos 540, nesse topo histórico rompido, seria uma boa coisa para marcar um fundo e fazermos novas compras, né? Então nada para se preocupar. A Tesla soltou o balanço, a receita veio um pouquinho menor do que o esperado, mas o earnings per share veio acima, então vamos ver como é que ela abre hoje, né? Mas de qualquer jeito a Tesla está enroscada, né? A Netflix tinha rompido o topo histórico, está fazendo aqui um pullback, e a Nvidia fez aqui uma correçãozinha, nada demais, né? Continua para cima, né? Então, aquilo que eu falei, apesar de ter sido um dia de baixa ontem, não tem nada para se assustar com relação à correção no mercado, tá bom? Vamos ver o Brasil agora. Agora, eu falei que não tem nada para se assustar no mercado internacional, mas aqui no mercado brasileiro tem, né? Olha aqui,
o DI renovando o topo, né? Então, assim, esse pesadelo não acaba, impressionante, né? Continuamos com as mesmas dificuldades. Eu estou achando que se o governo não fizer alguma coisa realmente radical, né, para endereçar esse problema de alta de juros e perda de credibilidade perante o mercado, esse negócio vai continuar nessa direção, sei lá até quando, né? E aí nós temos aqui o índice, olha só, abriu com gap de baixa, aí desceu e fechou quase na mínima aqui, né? Muito feio, né? O Ibov, que é a referência, né? Ó, fechou no 129.200, né? Porque o índice, como o contrato está novo, ele está aqui no 130.700, né? Ainda está mais para frente. Mas de qualquer jeito, olha só, isso daqui é um zigue-zague baixista, né? O ruim desse movimento aqui é que o que acontece? Você consegue extrair mais convicção do mercado quando você tem um movimento assim, né? Com muito mais barras vermelhas. Você vê que quando chega aqui nessa queda, né? Quando chega aqui no final do movimento, ele começa a fazer barras verdes, até ele mudar para cá. Aí você tem muito mais convicção de barras verdes, assim como aqui você tem muita convicção de barras verdes. E esta queda aqui, veja que é uma queda sofrida, né? Em vários momentos aqui entrou força compradora, entrou força compradora, entrou força compradora, aqui, aqui entrou também, e aí fica essa dicotomia. Então é difícil de você manter a posição vendida aqui, tem que ter bastante fé nessa correção para conseguir fazer isso. Mas de qualquer forma, o índice continua para baixo, então segue aquilo que a gente falou, 60 minutos está muito claro, né? E ele está com uma característica que ele, geralmente a primeira barra, ele faz uma barra forte de baixa, né? Aqui, depois aqui, olha, abriu, caiu, abriu, caiu, abriu, caiu, e ontem não foi diferente, abriu e caiu. Então hoje, o que acontece? Se ele perder aqui o fundo, é mais venda e não tem que falar de compra. Se por um acaso abrir com um gapzinho de alta, que eu não acredito, também é venda, tá? Só tem venda no índice até prova em contrário. O dólar teve um dia de baixa, abriu com gap de alta e corrigiu, né? Mas ele está cada vez mais corroborando aquela tese que eu falei que ele deve ficar um tempo aqui, né? Se não romper para cima. Então, 60 minutos, olha só, continua aqui. Para mim, se ele der um sinal nessa região, tem compra. Se ele der sinal nessa região, tem compra. É a única coisa a se fazer no dólar. O resto do mercado confuso, né? Você vê aqui a Small Caps abriu com gap de baixa, depois subiu, está numa região difícil. O Itaú fez um dia de alta, o Itaú já está mais interessante, tá? Apesar de todo mundo caindo aí, né? Olha só, o Itaú se romper aqui tem compra, tá? Eu gosto desse movimento. O Bradesco tá aqui consolidado, não tem o que fazer. O Banco do Brasil, se perder fundo aqui tem venda, tá? A Sambi, você vê que se perder esse fundo aqui tinha venda, né? Ontem fez um dia de alta, ficou o mercado caindo, né? Confusa. A Vale, olha só, esse gráfico diário aqui está difícil de operar, né? Mas pelo semanal ele está muito bonito, essa correção aqui. Veja que esse negócio está vindo em direção a esse fundo, né? Como ele fez já das outras vezes, né? Então só tem venda em Vale para quem quiser operar. E a Petrobras que perdeu esse fundo e agora abriu a porteira para vir até essa região aqui dos 33, né? Veja aqui. Agora, olha, se você tiver a oportunidade aqui, é só venda daqui até aqui, é só venda em Petro, tá bom? A não ser que ela volte para cima de novo, né? Mas não é o que está aparecendo, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé. Manda aquela DM com o código 0111 para participar da nossa live para quem não é aluno do Método 10x na próxima sexta-feira, dia 1 de novembro, tá bom? Então, valeu, um abraço.